Meu nome é Selma Rejane, eu sou professora de língua portuguesa aqui no município de Buerarema. Eu já tenho 30 anos de profissão e trabalho na escola pública. Sou formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, há muito tempo. Primeira pergunta, como foi o contato com o português na escola? Na minha época de escola, o português era aquele português tradicional, em que a professora levava os textos para que nós pudéssemos ler e interpretar o texto com tudo aquilo que estava presente no texto. Ele não abria nuances para que nós pudéssemos interagir com o texto. Era uma coisa muito tradicional. Era leitura e escrita. Era ler por ler. Quais as primeiras palavras que você aprendeu na infância? As primeiras palavras da infância eram como nós, pela minha idade, nós estudávamos com cartilha, então a gente aprendia muito por silabação. Então o primeiro contato foi a palavra bola, a palavra boneca, porque foi a primeira família que eu comecei a estudar, que era a família do Bá, Bebi, Babu, uma coisa bem tradicional. Como foi o seu contato com a língua na vida? A língua portuguesa, ela começou a incluir dentro de mim porque eu tinha aquele objetivo de achar que tudo aquilo que vinha nos livros não era só aquilo. Eu sempre fui muito curiosa. Então eu comecei a ler muito. A ler porque eu via as pessoas lendo e eu tinha curiosidade de ler. Então eu comecei a criar aquele hábito de ler e comecei a descobrir que a língua portuguesa, ela tinha muita coisa boa para poder modificar a minha vida. Então, eu comecei a ter esse contato com os livros desde a minha infância. Seus pais liam para você? Cantavam para você? Não, eu sou de uma família muito tradicional. Embora meus pais soubessem ler e escrever, eles assim não tinham muito tempo, eles trabalhavam na roça, mas por eu ter acesso a umas primas minhas, que eram professoras, e minha irmã mais velha também já estudava com um grau muito mais elevado, então eu sempre tive contato com livros, direto com livros dentro da minha casa. E aí eu sempre tinha essa curiosidade, como eu com 5 anos eu já sabia ler, então eu tinha curiosidade de ver o que é que estava falando nos livros. Então meus pais, eles não liam para mim, não cantavam, porque eles não tinham tempo. Como você acha que a língua portuguesa mudou a sua vida? O que proporcionou para a senhora? A língua portuguesa modificou muito a minha vida quando eu comecei a fazer meu curso na UESC, que eu comecei a mudar a minha maneira de pensar, porque por muito tempo eu ensinei a língua portuguesa como eu aprendi, para que os alunos pudessem ler o texto, interpretar o texto da maneira que o texto trazia. Eu não fazia com que o aluno fosse um aluno pensante. Com muito tempo depois, eu comecei a perceber que a língua portuguesa não era só aquilo. Ela nos oportunizava a você criar várias nuances daquilo que estava escrito no texto. Que a gente podia fazer parte, mostrar para o aluno que o texto não era só aquilo, que ele também podia interagir com o texto, que ele poderia ser, naquele momento, um autor do texto e ele também podia dar a sua opinião pelo próprio texto. Que o texto, ele sempre abria essas brechas para que nós pudéssemos entrar no texto e conversar com o próprio texto. Você, como profissional nessa área, acha que a língua portuguesa pode proporcionar o que você acha que pode proporcionar para o falante? Hoje a língua portuguesa, ela é o grande marco de tudo aquilo que nós aprendemos. Nós não aprendemos matemática se nós não sabemos português. Porque para que nós pudéssemos interpretar a língua portuguesa, outras matérias como matemática, geografia e história, ela precisa ter a língua portuguesa. O aluno tem que ser preparado desde pequeno para que ele possa ter essa oportunidade de interagir com os diversos textos que vive no mundo atual dele. Então, quando ele tem que saber que quando ele lida com matemática, ele também está lidando embutido com a língua portuguesa. Porque quando nós vamos interpretar um texto, quando nós vamos interpretar uma tabela, quando nós vamos interpretar qualquer que seja a situação matemática, ela precisa que o aluno esteja essa preparação
de que a língua portuguesa está embutida em todas as matérias que faz parte da vida dele e do próprio dia a dia dele. A língua portuguesa está embutida. O que você acha do idioma português? Em que região do Brasil você aprendeu português? Eu aprendi o português aqui na região Nordeste, que é uma região muito rica. Porque, como nós participamos do Nordeste, a gente pode ver que a língua portuguesa ela é mutante. Ela muda conforme a região que nós encontramos, a cidade que nós encontramos. E ela faz com que nós podemos perceber que ela tem uma diacronia muito forte. Ela tem uma mudança do nosso dia a dia. Se nós olharmos hoje a língua portuguesa de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, a gente vai ver que as palavras não são a mesma. Hoje nós vivemos na era da internet, em que novas palavras são embutidas no nosso dia a dia. E essas novas palavras, ela pode, sim, aumentar muito mais a propagação dessa língua portuguesa. De ela não ser uma coisa estática, ela está mudando conforme o grupo social em que você vive, da sua condição econômica em que você vive. Cada grupo, ela pertence e ela faz com que as pessoas entendam mais a mutação dessa língua, que ela não é uma língua única, mas elas são várias línguas embutidas numa única língua. Você utiliza esses regionalismos? Se sim, cite alguns. Eu utilizo muito, porque eu sempre digo para os meus alunos que na oralidade, como a língua portuguesa antes, ela era muito focada na gramática. Ela não fazia com que o aluno pudesse perceber que a língua dele fazia parte dessa mutação da língua portuguesa. Então, que a gente não precisa ficar habituado em regras gramaticais para a gente saber português. Uma das coisas que eu mais observo, e tenho alguns artigos também que eu escrevi, falando que a criança, ela já aprende a língua portuguesa desde as primeiras palavras. Mas quando ela chega na escola, a escola complica porque muitas pessoas que às vezes estão ali dando aula de língua portuguesa, elas não estão preparadas para mostrar o aluno que a língua portuguesa não é só as regras gramaticais e que a regra gramatical ela vai ser só um suporte para que eles possam entender melhor a língua. Então, quando a gente começa a perceber que dentro da língua portuguesa ela pode ser embutido os aspectos linguísticos, né, que a gente tem o nosso grande tutor, que é Ferdinand de Saussure, ele nos traz essa nova reflexão da língua portuguesa, dessa mutação que ela proporciona ao aluno. Então, eu sempre olho assim, que o aluno, a gente tem que respeitar o meio onde ele vive. Muitas vezes eu falo para os meus alunos, ou muitas pessoas dizem assim, é erro do aluno, quando ele fala, nós vai para algum lugar. E eu sempre digo para ele que dentro da conversação, entre o meio social em que ele está inserido, ele pode até falar nós vai. Só que nós não podemos colocar esse nós vai para o papel. Porque dentro da oralidade, a gente tem que respeitar a oralidade do aluno, mesmo que de forma, para que ele não perceba que a gente não está criticando ele, criticando a língua que ele aprendeu. É uma língua que ele traz de casa. E dentro da escola, nós vamos o quê? Aperfeiçoar essa língua. Que ele, em diversos locais, em diversos lugares, tem uma língua para cada tipo de linguagem, de tipo social em que ele vive. Ou seja, eu sempre falo para os meus alunos que se ele for conversar com o juiz, não é a mesma coisa que ele conversa com os colegas dele. Não é a mesma coisa que ele conversa comigo dentro da sala de aula como professora, não é a mesma maneira que ele vai falar com o médico que vai atender ele pela primeira vez. Então a gente precisa ensinar o aluno, levar ele a perceber essas nuances, essa grande abrangência que a língua portuguesa dá para a gente. E essa divisão que o professor de português ele não precisa só ensinar a gramática, as regras gramaticais, mas ele precisa ensinar o aluno a falar, a poder participar da vida social, da sociedade em que ele está inserido, mesmo sem dizer para ele que ele está certo ou que ele está errado, mas de uma forma mais leve, mostrar para ele que ele tem diversas maneiras para falar. Tem dificuldade de compreender esse idioma?
Acha difícil? Quando eu era jovem, eu achava que a língua portuguesa era assim como se diz hoje na gíria, um bicho de 7 cabeças. Mas depois que a gente começa a perceber que a língua portuguesa não são regras que devem ser seguidas, porque tem muitas coisas que estão dentro da regra, da gramática, que ela não condiz com a realidade. Um bom exemplo que eu vou dar é sobre os pronomes. Geralmente a professora, que são gramatiqueiras, ela fala para o aluno, embute na cabeça do aluno, que o pronome possessivo é aquele de posse, aquele que nos pertence. Mas eu posso dizer a minha mãe, ela pertence a mim. Mas eu não posso dizer que o meu, uma forma mais leve, mostrar para ele que ele tem diversas maneiras para falar. Tem dificuldade de compreender esse idioma? Acha difícil? Quando eu era jovem, eu achava que a língua portuguesa era assim como se diz hoje na gíria, um bicho de 7 cabeças. Mas depois que a gente começa a perceber que a língua portuguesa não são regras que devem ser seguidas, porque tem muitas coisas que estão dentro da regra, da gramática, que ela não condiz com a realidade. Um bom exemplo que eu vou dar é sobre os pronomes. Geralmente a professora, que são gramatiqueiras, ela fala para o aluno, embute na cabeça do aluno, que o pronome possessivo é aquele de posse, aquele que nos pertence. Mas eu posso dizer a minha mãe, ela pertence a mim. Mas eu não posso dizer que o meu chefe é minha propriedade. Então a gente precisa falar para o aluno que essas regras gramaticais, ela veio para ter uma formação da língua, para ela seguir uma direção, mas que essas direções ela não dá conta sozinha, só a parte gramatical, ela tem que juntar junto com a linguística, com a linguagem, a forma da linguagem da língua portuguesa, para que ele possa entender essas diversos falares. Porque se a gente olhar hoje o Brasil é um país grande, imenso, mas é um Brasil embutido com vários Brasis, em que tem palavras, em que tem gestos, em que tem frases que muitas vezes não são compreendidas pela região que nós moramos. Então, você pode perceber isso no nome das frutas, no nome dos legumes. Tem muitos legumes que, se hoje uma pessoa falar para uma criança daqui da Bahia, ela não vai ser compreendida com a criança do Rio Grande do Sul, porque tem outros nomes. Então, a gente vê essa parte de diacronia, essa parte da semântica, que é os significados das palavras, que ela é diferente em diferentes regiões.